Olá, sou a Joana Duarte, sou chefe de cozinha, bióloga marinha e oceanógrafa e hoje viemos a uma zona muito especial na costa oeste ver algas e conhecer um pouco mais sobre este mundo fantástico das algas. A minha relação com o mar começou muito cedo com o meu pai. O meu pai fazia mergulho e caça submarina e tínhamos um semi-rígido. Basicamente, lembro-me desde pequenina, o cheiro do neoprene em casa a secar, as barbatanas, os reguladores, as garrafas de mergulho. E rapidamente, aos 13 anos, comecei a mergulhar com botija com o meu pai, depois tirei mais tarde o curso, tirei a carta de marinheiro, dirigi ao barco com o meu pai, portanto, todos os nossos tempos livres, muito rapidamente, a partir de uma adolescência, a partir dos 12, 13 anos, sempre ligados ao mar. Depois, quando fui estudar, fui para a Biologia Marinha, tirei o curso de Biologia Marinha, mas rapidamente comecei a ver as saídas profissionais que iríamos ter quando acabássemos o curso. Candidatei-me logo para uma bolsa de técnica de investigação no IPMA, que depois consegui, e durante os últimos anos de curso estava com o Estatuto de Trabalhador Estudante. Foi importante para mim porque alargou muito os horizontes. Comecei logo a trabalhar com uma equipa de biólogos marinhos e trabalhávamos nos barcos, trabalhávamos em barcos de pesca, em barcos de investigação. Ou seja, tu estás num barco de investigação, lanças, temos uma série de aparelhos que fazem estas medições, desde umas redes especiais para retirar o ictioplâncton, que na verdade nós vamos fazer uma contagem dos ovos de cada espécie presentes na coluna d'água em determinada zona. Depois daí estabelecemos umas estimativas, uns cálculos, projetamos uns cálculos para a área total, mas isto depois vai-nos dar dados muito importantes para nós depois estabelecermos as ditas, as tão faladas cotas de pesca. E a parte onde eu estava inserida, a minha equipa, era de facto as cotas de pesca da anchova e da sardinha. E daí todos estes resultados eram depois elaborados em extensos relatórios, enviados para Bruxelas, e daí faziam-se então as contagens, as estimativas daquilo que se poderia capturar nos anos seguintes. Foram anos fascinantes que me abriram muito o olhar. Depois eu acabei a faculdade, gostei muito do programa do mestrado de Oceanografia da Universidade de Cádiz e ao mesmo tempo eu poderia fazer a tese de mestrado com o Instituto Espanhol de Oceanografia dentro da temática onde eu já estava a trabalhar, que era o estoque de sardinha e anchovas. E então acabei por ir para Cádiz. Na altura eu não tinha grandes planos, ou seja, o plano seria fazer o mestrado, ter uma boa tese de mestrado e ver se me poderia de alguma forma continuar encaixada numa equipa que trabalhasse com a sardinha em Espanha ou em Portugal. Mas rapidamente alguma coisa se transformou em mim. Primeiro eu descobri a gastronomia gaditana, ou seja, a gastronomia do sul de Espanha, de Cádiz, e gostei muito. Eles tinham a tortilhita de camarão, tinham também as anémonas fritas e comecei a achar piada à parte da cozinha. Quando acabo a tese e entrego a tese e defendo a tese, regresso a Portugal, é preciso candidatarmos a bolsas de FCT, de vez em quando saem concursos com composições, com bolsas, e houve uma altura que eu fiquei um pouco aqui no vazio. Ok, agora não vou fazer nada, não há bolsas disponíveis, não me vou candidatar a nada porque ainda não saíram os concursos, e comecei a pensar porque é que eu não vou tentar nada no mundo da cozinha, mas aqui eu não sabia nada, eu não tinha nenhuma formação em cozinha, eu não sabia o que era estrela Michelin, não sabia o que era fine dining, não sabia todas estas terminologias, eu não sabia nada. E isso foi bom, porque quando nós não sabemos, avançamos, atiramos e não temos tanta vergonha. E pronto, acabei por ir a restaurantes com estrela Michelin e disse, olha, eu quero já começar a aprender trabalho de graça, eu quero a experiência. E estou a tirar o curso nesta escola. Rapidamente aceitaram-me passado um mês ou dois, eles tiveram falta de pessoal e fizeram-me um contrato de trabalho. Foi a melhor mudança de vida que eu podia ter feito. Estive a trabalhar com vários chefes ao longo dos anos. O último chefe até foi o chefe Henrique Sapessoa, com quem trabalhei. E após uns 6 anos, em 2021, portanto pós-pandemia, eu começo a sentir uma necessidade de mudar. E surgem uma série de
propostas de trabalho diferentes do que eu estava a fazer, uma consultoria, começar a dar aulas de uma forma mais intensa em várias escolas do Turismo de Portugal e subitamente tenho noites e tenho fins de semana. E o facto de começar a ter mais tempo na minha vida, primeiro descansei e depois recordo-me perfeitamente de começar a querer ir buscar um ambiente que eu sentia muita falta, que é o ambiente aquático, o mar. Começo a ir à maré vaza, tentar encontrar anémonas. Dos meus tempos de Cádiz, recordo-me de comer anémonas fritas, que eles chamam de ortiguilhas, e de repente encontrei as mesmas anémonas na nossa costa. Mas quando nós vamos à zona de maré e vamos procurar anémonas especificamente, nós também vemos uma série de organismos que habitam estas zonas de maré. Ouriços, lesmas do mar, às vezes pequenos polvos, mas sobretudo e em grande quantidade, algas. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que os meus olhos estavam tão habituados a ver algas, mas de repente olham verdadeiramente para as algas. E eu lembro-me de olhar e pensar, que engraçado, esta alga, eu já fiz um prato com esta alga num restaurante. Mas, de facto, às vezes as algas têm apenas um papel de um pequeno apontamento ou muitas vezes até são um elemento decorativo no prato, comestível, mas mais decorativo. E eu achei piada, que engraçado. Então, e todas estas à volta, estas castanhas, estas verdes, estas também não se podem comer. E a primeira coisa que eu faço, nunca, aliás, recordo-me de só uma vez ter ido ver livros de receitas com algas. A primeira coisa que eu fiz foi procurar como uma bióloga marinha. Fui começar a ver toda a literatura científica publicada, todos os artigos publicados, e quando dei por mim, era como se fizesse muito sentido eu estar a estudar isto para depois aplicar na cozinha. Rapidamente, isto transforma-se na Rota das Algas, muito por iniciativa de 3 grandes amigos meus que me dizem que eu deveria criar o projeto para dar a conhecer as algas que se podem utilizar na cozinha e inicialmente a ideia seria essa, mas eu não consigo retirar a minha costela de bióloga e quanto mais tempo estou na natureza, mais conservacionista me torno, mais atenta à leitura dos dados da natureza e dos dados climatéricos eu estou, não consigo separar a Rota das Algas também do exercício de literacia dos oceanos nesta zona específica. Estas zonas de maré são zonas muito frágeis, são zonas que precisam de muito cuidado, muita atenção. Esta atividade é para se fazer de uma forma muito controlada ao longo do ano e de uma forma com muito cuidado, porque pode ser altamente devastadora. Não vai ser o futuro para nós que nos queremos alimentar de algas, vir à praia a apanhar algas, mas pode ser um bom exercício de início para nos despertarmos para o seu potencial e depois sermos um consumidor excelente nas algas que são produzidas de forma sustentável na aquacultura. Que isso possa ser um impulso para que haja mais empresas a produzirem algas em aquacultura, algas em sistemas regenerativos, aquacultura regenerativa, e que isso possa ser um impulso criarmos uma massa de consumidores mais atentos, mais conscientes, mas também que vão mais direcionados para a compra de alga que é produzida de uma forma sustentável e não tanto a recoleção na natureza. Recoleção na natureza pode ser uma atividade muito nefasta e muito destrutiva. As algas que nós vemos a olho nu são as macroalgas, são denominadas as macroalgas, depois temos as microalgas, como por exemplo a spirulina, a clorela, mas neste caso eu foco-me só nas macroalgas. E, portanto, as algas são seres marinhos fotossintéticos que vivem dentro da água dos oceanos, realizam a fotossíntese e absorvem os nutrientes da água. Às vezes falamos em plantas marinhas, vegetais marinhos. É importante referir, as algas não têm nenhuma estrutura semelhante às plantas. O que têm é em comum os pigmentos fotossintéticos e por isso temos algas castanhas, algas verdes, algas vermelhas, consoante os pigmentos fotossintéticos que elas têm. O papel das algas é fundamental nos oceanos. Primeiro porque são um alimento para os peixes e para uma série de organismos que vivem na coluna d'água. Podem também servir como zona de nidação ou nidificação, por assim dizer, não será o termo correto, diria mais, são zona de proteção
de ovos de inúmeras espécies marinhas. Por outro lado, tem um papel, hoje em dia fala-se então muito do papel de captador de CO2 da atmosfera e na verdade as algas, principalmente as grandes algas, aquelas algas grandes, castanhas, conseguem fazer uma grande biomassa dentro d'água, são grandes captadores de CO2 atmosférico, que vai ser importante para a regulação do nosso clima e também para baixar a acidificação dos oceanos. Porquê é que nós não consumimos algas de uma forma habitual no mundo ocidental? Fiz alguma pesquisa, na verdade há algumas receitas perdidas entre aspas, na Europa, por exemplo na Irlanda, no norte de França, mas que se nota claramente que persistem devido a épocas de grande fome. Há uma exceção nos Açores. Nos Açores nós temos receituário com algas que ainda está vivo. Temos as pataniscas de erva patinha ou erva do calhau, que são, uma delas é esta alga que nós temos aqui, que é esta alface do mar, neste caso é a compressa ou intestinalis, temos as duas espécies aqui, mas há aqui todo um vazio de consumo de algas na Europa. É possível que o impacto e a influência do Império Romano no mundo ocidental, na Europa como nós hoje a conhecemos, tenha tido um efeito predominante na rejeição do consumo de algas. O Império Romano foi determinante para a evolução da nossa sociedade, a nível nas áreas da economia, arquitetura, é estimulada a pecuária, é estimulada a agricultura. Não vais recolher da natureza, vais cultivar e vais fazer disto uma atividade de troca comercial, não é? E, portanto, pouco a pouco, ao longo dos séculos, foi esquecida a recoleção das algas como uma atividade mais frequente para a nossa alimentação. Então, as algas têm um perfil nutricional muito interessante. São ricas em proteína, em ômega 3 e 6, vitaminas, têm um aporte elevado em vitamina B12, que é interessante para quem tem uma alimentação vegan. Tem sais minerais como zinco, magnésio, ferro, e têm um conteúdo elevado de iodo. Acho que temos que ter, sobretudo, alguma precaução quando falamos em aporte nutricional das algas, porque esse aporte nutricional vai variando ao longo da estação do ano, vai variando conforme as espécies, mas também vai variando conforme o tratamento que nós demos à alga. Uma alga desidratada vai ter um aporte inferior em alguns nutrientes. Uma alga que é cozida vai perder rapidamente o seu elevado conteúdo em iodo. Portanto, eu não posso olhar para uma alga e ter uma leitura assim super rápida, ok, esta alga tem isto, vou consumir. Mas depois, se eu a ferver, se eu fizer algum tipo de tratamento, se eu a saltear, eu já vou diminuir ali alguma quantidade de nutrientes. Mas isso funciona da mesma maneira para qualquer alimento, para qualquer vegetal. Um espinafre cozido numa sopa vai ter obrigatoriamente um perfil nutricional muito mais baixo do que se eu comer o espinafre cru. Por exemplo, a alface do mar no verão supostamente tem um aporte maior em vitamina C. As grandes algas castanhas compridas, aquelas que nós chamamos as laminárias ou os kelps, aquelas compridas castanhas que nós vemos agora muito no verão a arrojar na praia, têm um conteúdo bastante elevado em iodo. O que é que acontece e qual é a preocupação que temos que ter com o iodo? O iodo é um nutriente essencial para o nosso desenvolvimento, é essencial para a nossa saúde. O problema é quando nós temos algum tipo de desregulação na nossa tireoide e temos que ter esse consumo de iodo controlado ou pelo menos reduzido. Não há nada como falar com o médico e tentar perceber de facto se isso tem que ser controlado ou não. Tudo o que é o consumo de uma alga fresca vai ter muito mais conteúdo em iodo do que se for uma alga que foi cozinhada, que foi cozida, que foi salteada com legumes. Portanto, o iodo, com a temperatura e com a confecção, algum conteúdo em iodo é sempre perdido. Há cerca de 400 espécies de algas que existem na costa portuguesa. As algas dividem-se em 3 grandes grupos, conforme os pigmentos fotossintéticos. As algas verdes, onde nós estamos, eu estou sentada numa pradaria, por assim dizer, de algas verdes.
as algas castanhas e as algas vermelhas. Esta alga verde onde eu estou sentada é a alface do mar. Este género tem múltiplas espécies, tem várias espécies. Aqui, nomeadamente, eu já identifiquei a uva compressa e a uva intestinalis, mas com certeza, à medida que eu for andando, vou ver outras espécies de uva, ou alface do mar, que é a uva lactuca ou uva rígida. Esta, à medida que vai crescendo, vai fazendo mesmo uma folha, parece mesmo folhas de alface. Eu posso apanhar estas algas? Posso. Estas algas são deliciosas, são ótimas, mas eu tenho que ter em atenção principalmente dois grandes fatores. Eu tenho que ter a certeza que a zona onde eu estou é uma zona que não está poluída e tenho que ter a certeza que não tem nenhum tipo de poluição também vinda do mar. Portanto, eu tenho que ver se não tenho poluição vinda de terra e poluição vinda do mar. Devo fazer verificação diária, se eu quiser vir apanhar em determinado dia, fazer nesse dia a verificação do site do IPMA, que na secção dos bivalves tem um mapa onde a água costeira de Portugal é analisada praticamente diariamente e nós podemos ver se temos algum tipo de contaminação nas nossas águas. Tenho que ver também nesse site se existe alguma contaminação vinda de terra, às vezes alguma suinicultura, algum lençol freático. Pensar que às vezes poderá haver águas de escorrência que vão para esses lençóis freáticos e vêm dar às falésias das nossas praias e depois vêm dar à praia. Ter muita atenção e evitar, sobretudo, zonas urbanas, zonas que estejam com muitas povoações à volta. Temos aqui também, portanto, as algas verdes. À medida que vamos avançando, vamos descobrindo algas vermelhas, vamos descobrindo algas castanhas. Agora estamos no verão, temos uma alga castanha que é a limo-correia, o nome vulgar dela é limo-correia. Nunca devemos consumir algas que estejam a boiar na água, sempre algas que estejam presas à rocha e devemos sempre nunca arrancar a alga, sempre cortar uma extremidade pequenina, porque as algas vão se reproduzir ao longo das suas folhas. Portanto, se eu corto isto tudo, eu vou reduzir drasticamente a capacidade de se reproduzir um indivíduo. Se eu cortar só uma pontinha, eu vou permitir que o resto da alga possa inclusivamente regenerar e continuar o seu ciclo reprodutor. Estes pontinhos, nós vemos assim um picotado, uns pontinhos, são os esporos, onde ela se está a reproduzir e, portanto, o que eu vou fazer, vou só tirar um bocadinho. Há vários fatores que vão modificar a maneira como nós vamos encontrando algumas espécies em detrimento de outras. Uma delas tem a ver com as estações do ano e, portanto, agora no verão, por exemplo, temos várias espécies que surgem. Isto é quase como se fosse um campo florido, cheio de flores, que na primavera e no verão atinge o seu exponencial máximo. No momento em que começamos a ter uma diminuição das horas de luz, começamos a ter mais tempestades no mar, também é importante percebermos que quando fazemos a transição do verão para o outono, começamos com as grandes ondulações, portanto as ondas vão quebrar algumas algas e vamos ter uma alteração numas zonas mais significativas que outras. E depois, de praia para praia, as nossas populações de algas vão variando. Então aqui estamos numa zona espetacular em que vemos já 5 espécies de algas. Temos aqui o códium, que é espetacular, sabe a percebes, tem um forte sabor a mar. É a tal alga que eu acho que é pouco versátil, porque é uma alga que é muito mole, então qualquer tipo de confecção ela vai logo perder estrutura, começa-se a desfazer, mas fica incrível em maioneses, incrível. Depois temos esta alga que eu adoro, que é o musgo da Irlanda. Esta alga não tem um sabor incrível, mas é uma alga que, pelos seus hidrocolloides, tem carragenana na sua constituição e é a tal alga utilizada na indústria alimentar, vai espessar os nossos molhos e as nossas preparações. Portanto, é utilizada na pastelaria, nos molhos, no doce de ovos. Depois temos aqui imenso desta alga fantástica, cada vez mais apreciada no mundo da gastronomia, mas uma alga que se tem que comer com alguma moderação, que é a Osmundia pinnatifida. Esta alga tem um forte sabor a trufa e tem no final um travo picante. Aqui temos o esparguete da costa, eu não vou tirar porque é o único exemplar que eu vejo nesta grande rocha e, portanto, como tenho esta consciência que esta alga aqui está
De facto, em muito pequeno número, nem sequer vou apanhar, só para mostrarmos. Olha, aqui há mais, enorme. Vou tirar um bocadinho. Esta crua é como um esparguete, é como um noodle. Temos a fava do mar, esta alga é maravilhosa, aqui estas pontas. Se eu a cortar, assim, não é? E agora abrir, ela está cheia de uma gelatina, uma baba que tem cá dentro. Depois na minha comida vai fazer tipo como se fosse assim um muco. Este hidrocoloide, sempre que nós a cozinharmos, ela vai espessar um bocadinho a nossa comida. Se eu colocar a fava do mar numa sopa, este hidrocoloide vai fazer como um espessante, vai dar consistência à minha sopa, ao meu creme. Um conselho essencial que eu dou é não repetirem em demasia a zona onde apanham as algas. É fácil sentirmos desconfortáveis naquela rochinha, eu sei que existe aquela alga, vou apanhar, mas se estivermos continuamente a apanhar no mesmo sítio, ela vai acabar por desaparecer. Como começar a introduzir algas na nossa cozinha? Recomendo muito a compra de algas desidratadas ou em salmoura. Há muitas algas que são conservadas em salmoura. Recomendo apenas comprarem algas de origem europeia. Muita atenção às algas de origem asiática. Há algum receio às vezes sobre a origem dessas algas, em que águas é que elas são produzidas. Pronto, eu espero que tenham aqui pelo menos umas bases boas para iniciarem a vossa recolha de algas nas praias. Ter atenção às quantidades consumidas diariamente de algas. Não estamos preparados como um asiático para consumir as algas diariamente da maneira como eles consomem. Temos uma carga genética diferente e não temos uma adaptação do nosso sistema digestivo às algas. E espero ter-vos deixado com o bichinho das algas.